fala com a gente. E ele tem falado muito comigo nesses dias, através esse ensino do apóstolo Paulo. Está sendo maravilhoso para mim. Por mais que eu conheça há muitos anos, há muito tempo, já ouvi pregações, mas sempre se renova, irmãos, e é maravilhoso. Pode sentar, igreja. É maravilhoso ouvir o testemunho desse homem, as maravilhas que aqui estão escritas para a nossa vida, sempre renovando a nossa fé. Nós vamos ler hoje Atos 26. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um, porque a palavra dele é que liberta, ela vem para nos libertar e para mudar a nossa vida. Amém? Foi lido na palavra introdutória. Eu acredito que alguém já leu em casa, porque eu estava estudando aqui, lendo, e é maravilhoso aqui, essa mensagem. Aquilo que eu consegui passar, que o Espírito Santo venha falar claramente no coração de cada um. Aqui fala, o discurso de Paulo perante o rei Agripa. Fala sobre a defesa dele. Ele se defendendo ali, sem culpa, mas ali pelo Evangelho, por Jesus Cristo. E o interessante é que esse homem preso, algemado, mas tinha o sorriso no rosto, ainda era feliz, e ainda passava fé para todos, para muitos. Amém, irmãos? Hoje tem muitos presos, muitos algemados, mas pelas coisas do mundo, e deixam aprisionar a vida, a alma, sujar o coração. Mas este homem aqui, ele estava preso nesse momento aqui dessa passagem, algemado, foi pelo Evangelho, por Jesus Cristo, e para ganhar almas para o Senhor Jesus. Aqui fala assim que eu vou falar sobre a defesa dele diante do rei Agripa. No capítulo 9 foi a primeira defesa dele. E o próprio relato dele do fato quando aconteceu. No capítulo 22 foi diante do Sinédrio, diante dos judeus. E agora o capítulo 26 é a defesa dele diante da corte romana, do rei Agripa. E ali ele dirigiu-se, o rei Agripa dirigiu-se a Paulo. 8h39 da noite, para ouvir sua... E Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje estar na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Ele estava feliz porque o Senhor, o rei Agripa, conhecia muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Ele falou assim, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Ele estava ali para se defender e falar. Do versículo 1 até o 11, ele ia falar ali do passado dele, das tragédias, das coisas erradas que ele fez.
durante o percurso da vida, quando ele não conhecia Jesus. O versículo 9 fala: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido, autorizado dos principais sacerdotes, encerrei muitos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas, os perseguia. Ali ele contando ao rei Agripa as coisas que ele fazia, que... Dá licença um pouquinho, irmão. E ali ele contando a esse rei todas as tragédias ali, as coisas que ele fez sem conhecer, quando não conhecia o amor de Deus. E do 12 ao 18, Paulo conta a sua conversão. Usa essa ferramenta, o testemunho, quando ele foi transformado por Jesus ali. Ele começa a contar: ao meio-dia, ó rei, indo eu ao caminho, fora vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas a quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Até aqui ele estava contando a conversão dele para o rei, dizendo ao rei como que foi o encontro dele com Jesus. Amém, irmãos? Que foi glorioso, né? Ele ouviu a voz de Deus. Você já parou para ouvir a voz de Deus? Você já parou para ouvir o Senhor falar com você na intimidade? É sério, irmãos. Quando Deus ele quer mudar, transformar a nossa vida, tirar aquilo ruim, aquilo que não presta, nós temos que parar e ouvir o Senhor Jesus. É só assim para nós sermos transformados. A transformação na vida desse homem foi grande. Aleluia. E eu meditando aqui, quando Jesus falou, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir
constituir ministro e testemunha. Quem crê que hoje Deus levanta cada um de nós como ministro e testemunha na presença de Deus nessa terra? Oh, glória a Deus! É grande a promessa, e foi maravilhoso aqui, a mudança, a transformação. E hoje, os dias de hoje, não será diferente na minha vida, na sua vida, se você abrir o coração, se você entender e ouvir a voz do Senhor. Porque, irmãos, temos lutas, temos dificuldade, mas quando o Senhor Jesus está na nossa frente, está conosco, é diferente. É diferente. E assim, esse homem, aí então, ele falando da conversão, nós vamos continuar aqui, falando do trabalho dele, do verso 19. Do 19 ao 24, fala do trabalho. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele dizendo ao rei que ele era obediente à missão, aquilo que Jesus pediu para ele. Olha só que lindo. É Jesus que pede para você. Não é o pastor, não é a Valdirene, não é a mãe, não é o pai. É Jesus que pede para você, para fazer a missão, para cumprir a missão. Cada um tem um chamado glorioso. Cada um Deus separou assim, ó, e deu algo para fazer. Já está na vida de cada um. Nós temos que lutar e entender que nós temos que obedecer. É a obediência. Somente isso. Aleluia. E aqui fala assim, ó. Ele feliz, né? Contando, eu não fui desobediente à visão celestial, falando para o rei, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependesse e se convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ele sempre pregando ali, falando de tudo o que ele fez, o trabalho que ele deu, mas também a transformação, como ele mudou pelo Espírito Santo. Porque foi um homem que abriu muitas igrejas, deixou assim um legado, e muitas almas foi ganhando pelo testemunho dele. E hoje, qual o seu testemunho? Qual o seu testemunho lá fora, na rua, na escola? Qual o seu testemunho lá na sua rua, dentro da sua casa? O que ganha hoje o de lá de fora, não é só aqui pegar o microfone e pregar, não. É o testemunho lá fora. Como você se comporta, como eu me comporto, como eu falo, meu jeito de agir, meu jeito de se vestir, tudo. O Senhor Deus, Ele quer abençoar. Ele quer fazer a obra, mas Ele quer fazer a obra por completo. Eita, labaxurianda, labaxai. A obra é completa, irmãos. Não tem meio termo. Não tem. Se alguém pensa que vai ser meio termo, está enganado. Porque eu vou falar sobre aqui o que ele falou. Continuando aqui, ó. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu, no templo, e tentaram matar-me. Quantas vezes esse homem fugiu da morte por pregar, por fazer a obra do Senhor, por
pregar a palavra dele ao arrependimento, para as pessoas se arrependerem, porque foi a missão que Jesus deu a ele. Aleluia. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios, aos judeus e não judeus. E assim Deus foi usando a vida dele para fazer essa obra gloriosa. Deus é maravilhoso, irmãos. E ali ele foi contando para o rei Agripa. Ele foi falando. Ele estava feliz ali. Uma pessoa presa, algemada e feliz, falando do amor de Deus. Falando ali com uma autoridade. Mas ele tinha certeza do que ele era. Quando você tem certeza do que você é na presença de Deus, Deus te honra. Aleluia. Seja você, tenha certeza, eu sou de Jesus, eu sou testemunha de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja onde for, Deus vai te honrar. Oh, glória a Deus. Quantas maravilhas eu já tenho recebido do Senhor. Eu tenho muitas bênçãos que eu tenho recebido do Senhor. Porque a gente tem que renunciar. A gente tem que renunciar. É muitas coisas, irmão. São muitas coisas. É dentro da nossa casa. É no casamento. É na casa, é na família, é com amigos, é com os inimigos. Muitas coisas nós temos que se colocar como servo de Deus e como serva de Deus na presença dEle, para Ele honrar. Oh, meu Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aí quando Paulo está ali contando, né? Está contando as bênçãos, está dizendo ali, eu vim mesmo para pregar, para fazer a diferença, para ser uma testemunha viva, para dar testemunho verdadeiro. Aí um maluco lá se levanta, né? Paulo é interrompido por Festo. Olha só, dizendo, ele, estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Você está louco, Paulo? Você leu demais, você está ficando doido. Quando ele estava lá matando os cristãos, homens, mulheres, ele não estava doido, né? Mas quando começa a fazer a verdade, caminhar na verdade, fazer o que é certo, aí está louco. Você está lendo demais a Bíblia, você está errado. Porque hoje nós temos culto da palavra, porque a palavra que liberta, a palavra que é para transformar, e é nessa palavra que até hoje eu vivo. Deus santo, aleluia. Porque se eu fosse olhar para o homem, olhar para a mulher, eu não estaria aqui hoje. Se eu fosse olhar para as humilhações, santo, santo, santo Deus, oh Deus grande, eu quero viver até meu último dia de vida. Eu quero viver a palavra dele. Eu quero viver, eu quero aprender, eu gosto do ensino da palavra, eu amo, tenho paixão, e eu agradeço a Deus, glorifico a Deus pelo pastor Edilson, pastor Rogério, pastor Jonatas, que eu estou aprendendo muito. E eu estou aproveitando as oportunidades. Porque quando nós aproveitamos, Deus dá para nós em saúde, vida, cura, alegria.
E eu tenho recebido isso do Senhor Jesus. E aqui está assim, ó. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso. Ele falou assim: hoje é o contrário, poucas letras que fazem delirar, falta de conhecimento da palavra de Deus que faz delirar, viu, irmãos? Falta de conhecer, porque quem leu esse capítulo em casa pode entender, ver se eu estou, o que eu estou falando. Quem lê a Bíblia vai entender quando o pastor está pregando, se ele está falando certo, o que está falando. Aí a pessoa vai entender. Os jovens têm que ler bastante, comer a Bíblia. Eu com meus 15 anos, eu fiz muito isso, muito. Tem que ler Bíblia, tem que ler a palavra, tem que aprender. Você não sabe o seu chamado? Você já descobriu o seu chamado? Já descobriu o seu chamado? Começa a ler a Bíblia. Começa, eu não consigo. Eu não consigo largar as coisas do mundo. Lê a palavra. Começa a ler a palavra, lê os testemunhos aqui que o povo de Deus passou aqui, antes, no passado. E hoje é todo ensinamento para nós. Aí ele falou: não estou louco, estou em perfeito juízo e eu digo a verdade. Ele tinha certeza do que estava falando, e tudo ali que ele estava contando para o rei Agripa, colocando falando o discurso dele, né? 26, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, quanto nada se passou em algum lugar escondido. Ele falou isso porque o rei Agripa conhecia, né? Ele quis dizer assim: o Senhor quer me julgar, mas o Senhor sabe da verdade. O Senhor sabe que eu sou inocente. Eita, Jesus. O Senhor quer me julgar. O Senhor quer me ouvir, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu estou falando a verdade. Ele sabia. Mas mesmo assim Paulo falou: eu continuo a explicar. Acredita, ó rei Agripas, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ele mesmo respondeu, Paulo: acredita no profeta? Eu sei que o Senhor acredita nos profetas. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Mas que incredulidade, irmãos. Misericórdia. Por pouco. Versículo 28, né? O rei falou: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Quase salvo, porém perdido. As pessoas pensam que é assim. Meio cristão. Não existe isso, irmãos. Nós temos que ser cristão de verdade. Mas eu sou pecador, somos pecadores. Mas a Bíblia fala que aquele que se arrepende e deixa, o Senhor abençoa. Porque há muito julgamento aí fora, né? Como Paulo aqui estava sendo julgado. Há muito julgamento. Mas assim, aponta o dedo, né? Tem 3 aqui direto para você. Você apontou 1. Tem 3 aqui, 3. Então, vamos se unir na presença de Deus para a igreja subir com Jesus. A igreja tem que subir com Jesus. Nós estamos aqui buscando, aprendendo da palavra de Deus. É para a gente amar, é para a gente aceitar, se arrepender aos pés de Jesus e ficarmos juntos
louvando e adorando esse Deus, não é dividido. Deus não está no meio, na divisão, na confusão, na contenda, na fofoca, na mentira. Não. Deus, Ele quer que esteja, que haja arrependimento, que haja amor, que haja perdão. Aleluia, glória a Deus. 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco. Esse é o versículo mais lindo aqui que eu achei. É o mais lindo. Mais lindo. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornasse tais, qual eu sou, exceto estas cadeias. Pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegasse a ser como eu, mas sem estas correntes. O zelo, Paulo tinha zelo pelas almas, ele foi inteligente, ele foi sábio. Ele falou: eu não estou aqui pregando só para o Senhor. Todos que estiverem me ouvindo, ali tinha os soldados, ali tinha todas as pessoas ali, e ele foi sábio. Ele disse: não somente o Senhor, mas todos que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, para que a mente e o coração fosse transformado ali, pela aquela pregação de Paulo. Oh, glória a Deus. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que ali muitas almas foram alcançadas. Então é de contar o nosso testemunho, irmãos, como a irmã contou hoje. Para mim pode ser pequenininho, para você pode ser pequeno, mas para ela é enorme, porque quem está pagando o preço, quem está orando, quem está buscando é que sabe o valor que tem o pedido quando você faz com Deus, nas caladas da madrugada, as suas lágrimas, você não tem palavras, mas o Senhor Jesus está ali e Ele vai dar a vitória, e só Ele pode dar. Oh, glória a Deus. E tem o tempo certo, irmãos, mas Ele tem as promessas que foram feitas para você. Acredita, confia. Senhor, eis-me aqui, estou aqui, eu aceito ser mudado, eu aceito a Tua palavra, eu quero, Senhor, eu quero, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Versículo 30. Paulo teria sido solto se não tivesse apelado para César. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado por César. Amém, irmãos? Todos se levantaram, depois desta maravilha, quando ele falou ali com o rei Agripa, aquelas palavras verdadeiras, cheias do Espírito Santo, que o testemunho de verdade, é assim que acontece com a nossa vida. Quando estamos conversando com um amigo, com uma amiga, com alguém, que nós estamos contando aquele testemunho, Deus está operando, está abençoando. Porque quando estamos falando a verdade liberta aquela outra pessoa. E nós conseguimos, vamos se levantando na presença do Senhor e tendo ânimo para buscar e ficar firme até a vinda do Senhor, na casa do Senhor, buscando. Amém, irmãos?
Infelizmente, o rei Agripa perdeu a oportunidade da vida dele. Ele ficou na incredulidade, talvez ali movido pela posição, pelo poder ou influência, mas não quis naquele momento, não quis Jesus, né? Jesus ali de Paulo. Mas Paulo, ele foi levado, como Agripa falou assim, este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Deus tinha outros planos para que ele pregasse em Roma. Então, os planos do Senhor não são frustrados. Nós podemos até receber promessas, às vezes, de homem, mas os planos de Deus na nossa vida vai acontecer. Vai acontecer. O Senhor Deus tem essa marca, essa vitória, e assim eu creio, irmãos. Eu creio na vitória, na cura da irmã, na libertação da irmã, na salvação da minha casa, da minha família. E eu creio, irmãos. Então vamos aproveitar a oportunidade. Não vamos desperdiçar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar a cada momento, irmãos, na presença do Senhor. Vamos entender que nós, sem Jesus, nós não somos nada. E Paulo, assim, vai continuar a missão dele, né? Nos próximos capítulos. Eu creio que Deus vai falar mais ainda com a gente sobre o capítulo 27 e o 28. E que Deus venha trabalhar dentro da nossa casa, com nós, que possamos ser pessoas diferentes, abençoadas no Senhor, espiritualmente, cheias do Espírito Santo, para fazer a vontade dEle. E que não venhamos desistir em momento nenhum. Desistir da nossa família, desistir dos filhos, desistir da nossa casa. Vamos entender que Deus, Ele tem esperança, Ele é a esperança, Ele é o poder, e Ele é a transformação, e Ele é a salvação. Amém? Então, assim, eu agradeço a rica oportunidade, irmãos, e que os irmãos fiquem essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Oh Deus maravilhoso, Senhor, aqui está seu povo, Senhor. Quero te louvar, te agradecer por cada um que está aqui nesta noite, Pai. E o Senhor tem uma bênção gloriosa, Senhor, para entregar a cada um. Dá força, Senhor, dá coragem. Abençoa, meu Deus e meu Pai. Abençoa a vida de cada um nesta noite, a saúde, Pai, a vida espiritual, o ministério de cada um, Pai. Que o Senhor venha dar a bênção completa, Pai. O Senhor venha, meu Deus, responder ao teu filho, a tua filha. Tira, meu Deus, a preocupação. Tira, Senhor, a indecisão. Tira tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor. Meu Deus maravilhoso, é o que eu te peço. Toma cada um nas tuas mãos. Guarda, Senhor, meu Deus e meu Pai. Guarda, Senhor, a vida de cada um, meu Deus, no teu esconderijo. Abençoa grandemente. Dá força, Senhor, meu Deus e meu Pai, que possamos ser, meu Deus, cristãos, Senhor, por inteiro, verdadeiramente, para a tua glória, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, e que as palmas louvem ao Senhor Jesus.